Olá, queridos, paz do Senhor a todos, amém? Espero que vocês estejam bem em Cristo Jesus. Bom, hoje nós vamos falar a respeito alimento espiritual, amém? Eu preparei aqui essa palavra para nós, para que nós sejamos edificados, amém? Vamos usar alguns textos bíblicos e que Deus nos abençoe, como sempre, amém? Bom, o primeiro texto que nós vamos usar a respeito do tema alimento espiritual é Jó, capítulo 23, e o versículo 12, que diz assim: Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo a palavra da sua boca. Amém? Então ele diz aqui que ele nunca se apartou dos mandamentos do Senhor, né? Ele nunca se apartou da lei de obedecer a palavra de Cristo. Jó, como a gente conhece a história de Jó, é uma história muito sofrida, mas para ele é uma história de vitória, porque ele passou por todo o procedimento, por todo o processo, né, pelo deserto, mas ele não desistiu de adorar a Deus, de ser grato a Deus. A Bíblia nos diz que em todos os momentos Jó, ele agradecia, né, a Deus. Então ele diz aqui no capítulo 23 e o versículo 12 que dos seus lábios nunca me apartei, né? Ele fala aqui que nunca se apartou da palavra de Deus. Amém? Então que nós possamos se aproximar cada dia mais e a cada momento e ter tempo para meditar na palavra de Deus. Amém? É o que nós vamos falar hoje, né? O alimento espiritual que o cristão deve ter. Vamos usar agora Jeremias, capítulo 15, o versículo 16, que diz: Achados as tuas palavras, e logo as comi, as tuas palavras. Me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado Senhor, Deus dos exércitos. Então ele fala aqui em Jeremias 15, versículo 16, que ele come a palavra do Senhor. O comer que ele fala aqui é ler, né? Ele tinha essa aproximação, ele tinha esse contato com a palavra. E ele diz aqui que ele gozava disso, né? Ele desfrutava, ele sentia uma alegria quando ele lia a palavra de Deus. E é isso que nós temos que sentir, e é isso que nós sentimos, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós se aproximamos dela, ela nos ensina coisas extraordinárias, né? Espirituais, porque é através da palavra que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai olhando onde é que a gente tem que acertar, onde foi que a gente errou. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho para se achegar mais a Deus. Amém? Mas basta a gente querer e aprender, andar junto com Ele e meditar na sua palavra. Seja em oração, seja em jejum, seja lendo a palavra, fazendo tudo aquilo que é espiritual, que agrade ao coração de Deus. Amém? Porque isso agrada e isso é alegria para a nossa alma, né? É através da palavra de Deus que nós se alimentamos, porque ela é o alimento espiritual. Amém? Bom, nós agora vamos para Mateus, o capítulo 4 e o versículo 4, que diz assim. Diz assim:
Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ele fala aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem de pão nós vivemos, nem de arroz e feijão nós vivemos, mas nós temos que viver da palavra de Deus, da oração, de ter o contato com Deus, porque isso faz parte da vida do cristão, né? Nós temos sim que ter o nosso momento de oração, o nosso momento de ler a palavra, o nosso momento de estar ali em comunhão com Cristo, porque isso faz parte da vida do cristão, né? Então nós temos sim, porque senão, se a gente não tivesse contato com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, a gente morre espiritualmente, né? Não é só ir na igreja de sábado a domingo, de segunda a terça, quarta a quinta, e não ter esse procedimento na nossa vida. Nós temos que ter esse procedimento de estar orando e lendo a palavra de Deus, porque isso é reforço para a nossa vida. Esse é o alimento espiritual. Amém? E para finalizar, nós vamos agora para 1 Pedro, o capítulo 2 e o versículo 2 que diz assim: desejar ardentemente, como criança e recém-nascidas, o genuíno leitor espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Vou repetir. Deseja ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leitor espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então ele fala aqui que nós, servos de Deus, através da sua palavra, nós crescemos na graça e no conhecimento, através da palavra genuína, através do Evangelho de Cristo, lendo, meditando e pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus. Porque ele diz aqui que isso é dado crescimento para a salvação, né? Quando nós se aproximamos mais de Deus, quando nós tiramos tempo para Deus, a gente está alimentando o nosso espírito, o espírito espiritual, né? A nossa vida com Deus. Quando nós passamos momentos de orar, ler a palavra, louvar também, porque isso faz parte, né, da vida do cristão. E tudo que a gente for fazer, seja para Deus. Seja você fazendo o seu serviço em casa, no seu trabalho, indo para a escola. Vai sempre orando, vai lendo a palavra, vai cantando louvor, agradecendo a Deus, sendo grato, porque isso agrada ao coração de Deus. Amém? Então, que nós possamos seguir tudo isso, né, que a Bíblia nos ensina. Porque quando a gente tem contato com a palavra, ela alegra o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Nosso espírito se alegra porque Deus, né, ele trabalha na nossa vida através do Espírito Santo. Então, nós usamos os textos Jó, Jeremias, Mateus e 1 a Pedro. Amém? Então, que Deus possa abençoar você. Compartilhe esse vídeo, amém? Para que outras pessoas venham a ser edificadas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que Deus nos dê uma maravilhosa caminhada com Ele. E aguardamos, né, a volta do nosso Rei Jesus, porque um dia Ele vai voltar. Amém? E que nós, a Igreja do Senhor, venhamos estar preparada para esse dia. Amém? Não desista da tua chamada, não desista daquilo que Deus colocou na tua vida. Prossiga, siga em frente, porque Deus, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá sabedoria. Amém? Claro, irmão, com uma condição.
Se a gente buscar, se a gente pedir, o Senhor faz. Amém? Ele não vai fazer do dia para a noite, claro que não. Isso tem um processo. A vida com Deus, tudo é um processo. Não é do dia para a noite. Amém? Não é da noite para o dia. Então, que você possa ser edificado. E o nosso tema hoje foi alimento espiritual. Amém? Que você possa crescer na graça e no conhecimento através da palavra de Deus.